na ZYL 416, Rádio Pomerana FM 98,5 MHz, uma emissora da Associação de Radiodifusão Comunitária de Santa Maria de Jetibá. Já foi o tempo em que a mulher era vista como sexo frágil. Hoje, somos guerreiras no mercado de trabalho, rainhas no lar, sedutoras na intimidade. Por todas essas razões, nós merecemos um espaço todo nosso. Entra no ar a partir de agora, Papo de Mulher. Aqui você tem voz, aqui você tem vez. Os nossos parceiros são Laboratório Vila Rica, Dr. Antônio Valentim Sâncio, Farese, Faculdade da Região Serrana, urologista Rômulo Santos, ginecologista Sidney Aparecida Galo, COI, Centro de Odontologia Especializada, angiologista Edmar Pereira Olímpio, terapeuta capilar Tassiana Gomes Berger, Loja Campeão, Farmácia Ulig, Nilza Noivas e Clínica Yasmin Procno. Boa tarde para você em sintonia com a Pomerana FM. Todos os anos celebramos em 1º de dezembro o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Essa data constitui uma oportunidade para apoiar as pessoas envolvidas na luta contra o HIV e melhorar a compreensão do vírus como um problema de saúde pública global. Para falarmos desse assunto, nós convidamos a enfermeira da Vigilância Epidemiológica aqui de Santa Maria de Jetibá, a Camila Barcelos. Camila, boa tarde, prazer ter você mais uma vez aqui no nosso Papo de Mulher. Boa tarde, Marcinete, boa tarde, ouvintes, é um prazer estar aqui novamente. Bem, Camila, qual a diferença entre o HIV e a AIDS? O HIV, ele é o vírus, né, que causa a doença que é a AIDS. Então, a pessoa ela pode ser infectada pelo vírus, porém não ter ainda a AIDS. Isso quer dizer que ela é portadora do vírus HIV. E a AIDS, né, como eu falei, é causada por esse vírus, ela é a síndrome da imunodeficiência humana. O que quer dizer isso? É que esse vírus vai diminuir as defesas do corpo, do sistema imune, em células que a gente chama CD4 e CD8. Então, ele causa essa depressão no sistema imunológico e deixa o indivíduo suscetíveis a doenças. Que, normalmente, o indivíduo que a gente chama de imunocompetente, que é aquele indivíduo que tem a imunidade ok, ele não vai adoecer por isso. Sim. Por exemplo, a gente tem a toxoplasmose, a maioria dos adultos imunocompetentes pode pegar, porém não vai desenvolver doença. Entretanto, o indivíduo com AIDS, ele pode desenvolver uma forma grave da infecção da toxoplasmose, que é a neurotoxoplasmose, afetar o cérebro, né? E todas as funções que o cérebro, né, desenvolve pra gente. Então, o HIV é apenas o vírus. Então, eu posso ser portador desse vírus e não ter a AIDS. Mas toda pessoa que tem AIDS tem o vírus HIV. Sim, porque é uma transformação. Por exemplo, uma pessoa que tem HIV, então, ele não fica suscetível a essa doença que você citou, né? Não, só quando ele tem a AIDS. Isso, se ele faz o acompanhamento correto, igual a gente vai conversar aqui, ele não pode ficar tranquilo. Vai, né, ter os cuidados para não transmitir o vírus apenas. E qual é a origem da epidemia? Então, os estudos, né, que vêm sendo realizados, até um estudo de 2014 pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, fala que a origem é da África, né? Eles fizeram a decodificação do vírus e encontraram o vírus vindo da República do Congo, né? E que dali ele se espalhou, né, através do continente africano, chegando até aos Estados Unidos, que foi um dos primeiros casos, né, a serem relatados. E aí, depois, no mundo, foram relatados outros casos. Então, eles associaram muito a questão, né, do comércio, né, e do transporte ferroviário que estava crescendo na África, né? Então, isso facilitou a disseminação entre os países, né? Então, estava em constante desenvolvimento, além da questão da mudança dos hábitos sexuais, né, dos indivíduos lá no continente africano. E aí, daí ele se espalhou, né, e foi através do contato com primatas, né, os primeiros contatos
Na verdade, ele não nasce com o humano, né? Foi do contato com os primatas, né? Que são os macacos, né? Contato via o quê? Então, isso não é especificado nos estudos, né? Então, eu acredito que isso pode ser fruto também de caça, né? Às vezes ali um corte, alguma coisa, pode ter sido o primeiro contato. E a pessoa com HIV pode nunca desenvolver a AIDS ou uma hora, mesmo se tratando, ela poderá acontecer a AIDS ali na pessoa que se trata? Então, na verdade, isso vai tudo depender de como ela faz o acompanhamento dela, né? O indivíduo com HIV, ele pode viver apenas com vírus e saudável o resto da vida. Ou, se ele não fizer o acompanhamento correto, ele pode vir sim a adquirir a síndrome, né? Que a gente fala que é a AIDS. Então, se ele tomar as medicações propostas, se ele continuar o acompanhamento clínico, né? Ele não vai adoecer. Hoje a gente tem uma sobrevida grande, né, dos pacientes com HIV, exatamente por propostas que o Ministério da Saúde, né, estabeleceu para o controle da epidemia. E a gente tem também propostas da Organização Mundial de Saúde para esse controle, né, que eles estão querendo acabar, né, com a transmissão do HIV. E quais os tipos de HIV? A gente tem o HIV tipo 1 e o HIV tipo 2, né? O HIV tipo 1, ele é o mais comum, né? Principalmente no Ocidente. O HIV, na verdade, ele foi o primeiro vírus, né? O segundo, ele foi descoberto um pouco depois, já na parte oriental, por uma mutação que aconteceu no vírus. Então, parece que o modo de comportamento do segundo vírus, ele é um pouco diferente do 1, né? Ele não tem tanta transmissibilidade, vamos dizer assim, e ficou restrito a mais uma região. Porém, alguns casos esporádicos podem ser encontrados no Ocidente. Porém, ainda não existe, pelo menos no Brasil, exames que façam a diferenciação. A gente só tem o tipo 1 codificado, né? O tipo 2 ainda não tem. Então, estão trabalhando pesquisas, né? A Fiocruz, dei uma lidinha antes de vir para cá, a Fiocruz tem trabalhado com pesquisas para fazer esse exame específico para o tipo 2. Mas não existe o risco da pessoa, por exemplo, ter o HIV tipo 2, for fazer aquele teste rápido e não constatar ali. Não, vai constatar do mesmo jeito, só não vai saber o tipo, né? Sim. E qual a situação do Brasil atualmente se tratando da doença? Então, o Brasil, na verdade, eu trouxe até aqui, deixa eu acessar aqui alguns dados numéricos, né? De 1980 a junho de 2020, a gente tem aí 1 milhão e, mais ou menos assim, 1 milhão e 11 mil casos de AIDS no Brasil. Muita gente. E aí, em média, por ano, são identificados 39 mil casos de AIDS por ano no Brasil. Só que esse número ele vem diminuindo. Em 2013 foram 43 mil casos, né? E em 2019 foi 37.309 casos. Então, assim, apesar da gente ter, desde o início da pandemia, da epidemia, né, da AIDS no mundo, a gente observar uma redução, a gente também tem alguns grupos que estão apresentando crescimento, que depois a gente pode conversar. E no município há muitos casos? Então, até 2019, segundo um relatório emitido pelo próprio Estado, a gente tem 38 casos registrados no sistema. Até o ano de 2019. Até o ano de 2019. E em 2020, que aí já é um dado da vigilância epidemiológica daqui, registrado no nosso sistema, nós temos 2 novos casos. Então, assim, pessoas que a gente testou, né, fez exame, e aí a gente realmente identificou. Né? Fora, a gente está falando aqui que são casos que estão inseridos na rede, né? A gente não tem como dizer quais, assim, a quantidade de pessoas no total, porque isso aqui é o que a gente conseguiu identificar enquanto município. 32 casos, vamos dizer assim. Isso. A gente tem 38, não, vai dar 40 casos. 38 pelo estado e mais 2, 40 casos. 40 que era casos. 30. Isso. E quais as formas de transmissão do HIV? A principal forma é a relação sexual, né? Então, a gente tem que lembrar o que é relação sexual.
Porque muitas das vezes as pessoas pensam, né, que é só pela penetração. E não é. O sexo oral também, né, ele, a gente pode ter a transmissão, né? Então, todos os tipos de sexo, sexo vaginal, anal e oral, sem camisinha, eles são potencial risco para pegar o HIV. O uso de seringas, que normalmente as pessoas utilizam em droga, né, para compartilhamento de seringas no uso de algumas drogas, por mais de uma pessoa também faz isso. Transfusão de sangue contaminado, que isso hoje, né, é inexistente, a gente não tem caso por transfusão de sangue, devido ao controle pós-pandemia da AIDS, né, nos anos 70. Então, a gente tem um intenso controle do banco de sangue sobre esse sangue, né? E muitas das vezes da mãe HIV, que está infectada, não sabe, não trata e acaba passando para o filho, seja na gravidez, seja no parto ou na amamentação, tá? E alguns instrumentos, pessoas que trabalham com instrumentos perfurantes, né? Então, desde a área da saúde aí que a gente tem aí as injeções, né? Tem bisturi, todos aqueles procedimentos. Se a pessoa se acidentar e estiver tratando de uma pessoa com HIV, né? E que ela não saiba, ela pode também estar pegando isso. Em relação à transmissão heterossexual, quem adquire HIV com mais facilidade, o homem ou a mulher? Então, na relação heterossexual, devido à vagina ela ter uma, vamos dizer assim, uma área maior, né? Pode ser que ela esteja mais vulnerável do que os homens, né? Porque ela tem uma área maior de exposição ao vírus. Porém, isso não tira também a possibilidade do homem estar adquirindo de uma mulher. Então, assim, mas a carga viral também na secreção feminina também é menor de vírus, né? Porque essa questão de infectar alguém tem muita relação também com a carga viral, né? Disponível ali. Outra coisa que é importante a gente relatar é a questão do sexo anal. Na penetração anal, que muitas vezes as pessoas associam apenas a homens que fazem sexo com homens ou gays, a gente tem que lembrar que mulher também muitas vezes faz sexo anal, né? O ânus, devido à baixa lubrificação, ele pode sofrer mais atrito, formar fissuras e aí também aumentar a possibilidade, o risco é muito mais aumentado, por exemplo, do que numa penetração vaginal. Né? Então, isso é importante lembrar também e desmistificar de que quem faz relação anal é homem que faz sexo com homem ou gays, né? A gente aí tem as mulheres também inclusas, né, nesse público. E existe um público-alvo? Você falou que está crescendo atualmente um público. Na verdade, assim, a gente tem observado que há um crescimento maior entre os jovens, né? Jovens entre a fase jovem adulto, vamos dizer assim, né? 25 a 30 anos. Mas se a gente observar duas juntos, né? De 20 a 30, a gente tem observado um maior crescimento disso. Principalmente entre homens que fazem sexo com homens. Mas os últimos dados passados pela Coordenação Estadual de Saúde, eles mostram que as mulheres também heterossexuais têm subido um pouco, né? Então, isso mostra uma tendência, né, pra gente, de que não é apenas, né, a questão da homossexualidade e tal. A gente tem, então, aí todo, né, tá todo mundo exposto. Se você é ativo sexualmente dentro ou fora do casamento... Exatamente. Então, assim, exatamente. O Ministério da Saúde, ele não fala público-alvo, né? Ele chama de populações-chave, que são populações que, devido ao trabalho que desenvolvem, devido à forma com que elas se relacionam sexualmente, isso pode colocar elas em maior risco. Então, a gente chama de populações-chave que são mais vulneráveis, né? Então, se vai associando a vulnerabilidade, então, se é mais pobre, se é preto, vai ficando cada vez mais vulnerável, né? Então, a gente fala aí as pessoas que são gays e homens que fazem sexo com homens, porque alguns homens que fazem sexo com homens não se definem como homossexuais, né? Pessoas trans, né?
Pessoas que usam álcool e outras drogas, a gente sabe que o álcool, ele é um desinibidor, muitas das vezes ele, né, facilita essa questão da relação sexual e na hora a gente acaba não usando o preservativo, né? E outras drogas também, não só o álcool, né? E as pessoas privadas de liberdade e as trabalhadoras do sexo, né? Que a gente também deve ter uma atenção especial a esse público, tá? Então, ele fala de populações-chave exatamente para tentar tirar o preconceito com essas pessoas. Sim. Porque o preconceito, ele só afasta esse público de estar procurando serviço de saúde e estar realizando seu cuidado. O outro público que pensa que não se encaixa, né? Exatamente. Você não me encaixa, fez lá sexo desprotegido, mas pensa, não peguei, porque... Exatamente. A gente não... na verdade, é isso que a gente deve pensar. Por isso que fala população-chave, né? Porque, assim, eles são chave porque eles têm maior vulnerabilidade, mas não quer dizer que uma pessoa que é heterossexual, que está dentro de casamento, também não está suscetível a isso, né? Que foi uma das questões que a gente abordou na última reunião também. Se essas mulheres heterossexuais, vamos dizer assim, a maior parte delas casadas, vamos dizer, elas, dentro de uma relação heterossexual, elas estão, né, pegando o vírus. Né? Tanto a mulher quanto o homem podem trair, né? Isso, fora, né, do casamento. Exatamente. E quantos dias após o contato com o vírus a pessoa poderá fazer o teste, Camila? A gente orienta a fazer no momento, porque faz, por exemplo, hoje tive relação sem preservativo. Então, eu vou amanhã à unidade ou no mesmo dia, né? Faço o teste rápido e daqui a 30 dias eu retorno, né? A gente sempre orienta no momento porque muitas das vezes a pessoa não realiza esse teste com frequência. Então, faz no momento para ver se ela já não tem o vírus, entendeu? Porque esse teste não vai identificar o que ela pegou agora, né? E sim o que ela tinha antes ou não. Exatamente, se ela tinha no passado, não dessa relação sexual agora. Porque para aparecer dessa relação sexual só após 30 dias, né? A janela imunológica. Isso, que é o que a gente depois vai conversar, né? E podem existir falsos negativos ou falsos positivos? Existe a possibilidade, mas é muito baixa, assim, né? A gente tem aí essa questão de fazer o teste fora do tempo, pode ser uma das coisas que pode levar a um falso negativo, né? Ou falso positivo. Na verdade, o mais importante é o falso negativo, né? O ideal é assim, se você teve relação sexual, então, foi exposto, faz agora e daqui a 3 meses você repete também, né? Então, assim, é importante repetir esse teste depois desse primeiro exame daqui a 3 meses também. E aí, esse resultado negativo para você só vai ser, assim, duvidoso, né? Após o 6º mês. Então, fiz 3 meses, depois 3 meses depois, eu tô livre, né? Entre esse período, você ainda tá sob risco. Tem que ficar monitorando, né? Isso. E é possível contrair HIV mesmo usando o preservativo nas relações sexuais? Então, o uso do preservativo, né, da camisinha, seja masculina ou seja feminina, é a forma mais segura de sexo. Ela não é 100% segura. Assim como ela também não é 100% segura para prevenção, no caso de uma gestação, né? Se você não quer ficar grávida. Mas, assim, é a forma que a gente tem mais segura até o momento. E, assim, é muito, muito percentual, assim, baixíssimo de que ocorra, né? Embora esse percentual, ele exista. Mas é a forma até hoje de sexo mais segura. E quando uma pessoa com HIV se cuida com medicamentos, a carga viral fica tão baixa a ponto dela não transmitir a doença? Mesmo numa relação desprotegida? Teoricamente, sim. A gente chama, assim, a gente fala na teoria porque a carga viral, né, que eu falei que é a quantidade de vírus no organismo da pessoa, quando ela fica indetectável, que é o quê? A máquina que realiza a carga viral, lá, o exame, ela não consegue, a carga viral da pessoa está tão baixa que ela não consegue identificar no sangue da pessoa. Então, a gente chama ele de indetectável, né? E aí o Ministério trabalha hoje com, né, esse aporte teórico que fala indetectável é igual a intransmissível. Se eu tenho minha carga viral indetectável, ela está intransmissível. Mas a gente não deve se apegar só a isso, né, o indivíduo com HIV. A gente hoje tem
dentro do Ministério que a gente chama da mandala de prevenção combinada. Que seriam várias ações que a gente tem para o controle e a não transmissão do HIV. Não é apenas isso. Então, eu tenho que associar isso também a ter relação sexual com preservativo e tal. Por quê? Acontece, muitas das vezes, da pessoa apresentar uma carga viral indetectável esse mês e no mês seguinte está detectável. Então, assim, isso por quê? Porque depende de muitas variáveis. Não é só, às vezes, a pessoa ou não fez uso correto da medicação, esqueceu um dia. Tudo isso já influencia. Então, assim, é preciso que a pessoa esteja em acompanhamento e esteja indetectável há muito tempo e seja muito, assim, caxias com o tratamento dela. Porque não é garantia 100% de que não haverá transmissão se acontecer de, nesse período, a carga viral aumentar. Tá? Grávidas podem transmitir HIV ao feto? Pode, né? Então, assim, toda mulher com HIV, ela pode, sim, passar para o feto. Mas a gestante, quando a gente identifica que ela tem HIV, seja antes, né, dela querer engravidar, ou depois, no pré-natal, a gente consegue fazer um tratamento, né, para essa mulher durante o período da gestação e no momento do parto e nascimento do bebê, que vão diminuir a possibilidade dessa criança ter o HIV. Essa mulher, ela não vai poder amamentar, né? A gente tem aí várias medicações que vão ter que ser aplicadas no momento do parto. O bebê vai tomar. Bebê também? O bebê vai tomar durante um mês e vai fazer um acompanhamento, que hoje é feito pelo Hospital Infantil de Vitória, durante 2 anos, para ver, porque como o bebê, ele nasce com os anticorpos da mãe, né? Ainda tem muita coisa, e aí ele acompanha por 2 anos até estar realmente certo de que ele não tem nada. Mas a maioria não é transmissível, né? O bebê nasce saudável. O bebê, ele nasce saudável. Todo esse cuidado é exatamente para evitar o que a gente chama de transmissão vertical do HIV, que é essa transmissão de mãe para o filho. Então, assim, todo esse procedimento, todos vão passar, né, para todos, independente de como foi o tratamento da mãe ou não na gestação. Todos vão passar porque a gente não quer nenhuma criança nascendo com HIV+. E quem deve fazer o teste de HIV? Então, na verdade, todo mundo que teve uma relação sexual desprotegida, né, ou tem vida sexual ativa, o ideal é fazer pelo menos anualmente, né. Agora, se você teve uma relação sexual, né, desprotegida, você pode procurar, né, para fazer o teste. E a gente tem o que a gente chama da PEP sexual, né? A PEP é a profilaxia pós-exposição. Você teve uma exposição de risco ao HIV. Então, muitas das vezes as pessoas procuram, elas vão tomar uma medicação por 28 dias. Essa medicação, vão fazer um acompanhamento também clínico, né? E com exames para tirar toda a possibilidade do HIV. Só que aí a gente divulga isso aqui e a pessoa fala, beleza, toda vez então que eu tiver relação sexual sem preservativo, vou lá. Não funciona assim, né? Até porque a gente pode ter uma resistência, né? Provocar uma resistência viral, a gente pode ainda causar problemas para essa pessoa, porque as medicações são muito fortes. Né? Você pode conversar também com quem sofreu acidente com material biológico, se furou ali com alguma coisa no serviço de saúde, que você vai conversar com ela, ela vai falar, não é fácil fazer esse tratamento, né, por 30 sintomas, dias. Né? Tem. Às vezes se sente mal, né? Então, assim, não é uma coisa assim para se usar indiscriminadamente, mas é um direito. Assim como é direito para as pessoas que sofreram violência sexual, né? Para casais que a gente chama de soro-discordantes, ou seja, eu tô tendo relação eu sou HIV, mas meu marido não é. Então, se acontecer algum acidente, estourou o preservativo, alguma coisa assim, ele tem direito a ir lá tomar essa medicação. Além disso, as populações que a gente falou, né, as populações-chave, elas devem ser mais constantes, de 6 em 6 meses, deve procurar fazer a testagem, né? Toda gestante durante o pré-natal ela faz pelo menos 2 vezes, tá? Pessoas que são parceiros de pessoas vivendo com AIDS também tem que fazer mais frequente. Pessoas que passaram por esse acidente de se perfurar com alguma coisa no serviço de saúde, né?
Mulheres em trabalho de parto também são testadas, tá? Mulheres que sofram aborto espontâneo também são testadas. Pacientes com tuberculose, porque a associação HIV e tuberculose está relacionada a uma maior mortalidade, tá? E pacientes também com diagnóstico de hepatite viral. Todos esses pacientes, eles devem ser testados. Então, mesmo que você esteja achando que esteja saudável, sempre é bom anualmente fazer os testes rápidos, né? E ver se não há nenhum problema com relação a isso. Às vezes a pessoa até encontra uma surpresa, né? Faz só Isso. por rotina, né? Sim. Chega um positivo para ela. Sim. O teste é gratuito e sigiloso? Sim, ele é disponibilizado pelo SUS. Aqui a gente tem todas as unidades de saúde, elas têm testes rápidos de HIV, sífilis, hepatites B e C, né? E é sim mantido a sigilo, né? Todo profissional de saúde sabe, né, que isso é uma situação sigilosa e que não deve ser passada, né, adiante. Apenas fica entre o profissional e todos aqueles que vão ser alertados na rede de cuidado. Então, por exemplo, se der positivo, provavelmente esse caso vai passar por mim lá na vigilância, aí depois vai passar para um médico. Então, assim, quem vai ficar sabendo do diagnóstico são as pessoas que realmente vão trabalhar com esse indivíduo depois, entendeu? Fora isso, a gente não tem nem direito, né, de espalhar essa situação. Por que iniciar logo o tratamento se o teste for positivo, Camila? Então, isso foi uma estratégia do Ministério exatamente para diminuir o número de pessoas doentes e também para diminuir a transmissão. Então, se eu pegar a pessoa com HIV ainda e ela tomar a medicação, ela vai diminuir a quantidade da carga viral e vai transmitir menos, não vai adoecer por conta disso. Então, normalmente, a pessoa fez o teste, dado o diagnóstico, né, fecha o diagnóstico da infecção pelo HIV, ela já inicia a medicação, né, para exatamente não transmitir e para não adoecer. E qual a diferença entre o teste rápido e o autoteste? Na verdade, a diferença é a aplicação, né? Quem aplica. O teste rápido, ele é aplicado pelo profissional de saúde treinado e capacitado para isso. O autoteste, ele é uma modalidade de teste em que você pega e aplica em casa. E normalmente ele é feito da saliva, pode ser feito do sangue, mas comum é da saliva pela facilidade, né, com que a gente tem de coletar. E aí a gente consegue fazer isso, mas ele não define diagnóstico. Então, assim, se eu fiz um autoteste em casa, eu acho que isso está disponível até nas farmácias, se eu não me engano, assim, para comprar, mas a gente tem disponibilizado pelo SUS também. Se eu fiz um autoteste e deu positivo, eu tenho que pegar aquilo e procurar um serviço de saúde, para aí sim iniciar o processo. Provavelmente ele vai ser testado de novo, com outro teste rápido, mas a metodologia é a mesma, tá? Só que para ele ser inserido, ele vai passar por um novo teste rápido, deve passar por um exame confirmatório, né, que a gente faz, exatamente para diminuir a probabilidade de um falso negativo ou um falso positivo, né? E o que é a janela imunológica? A janela imunológica é um período entre a infecção, né, pelo vírus. Então, se eu peguei o vírus hoje, não vai aparecer no meu sangue, né? Quando a gente coleta o sangue, não vai aparecer lá, porque eu estou infectado pelo vírus. Isso demora cerca de 30 dias para acontecer no caso do HIV, que é o vírus aparecer lá, produzir anticorpos suficientes, que são as células de defesa nossa, né? Para aparecer lá no sangue quando coleta, e aí eles vão ver lá que tem muito anticorpo contra o HIV. Então, quer dizer que a pessoa está infectada, né? Então, a gente não, quando vai fazer o exame de sangue ou o teste rápido, a gente não identifica o HIV em si. A gente identifica o tanto de anticorpo, células de defesa para o HIV que tem, né? Então, é normalmente isso que a gente realiza. Você falou no início do programa que tem diminuído, mas as pessoas com essas facilidades todas, testes, tratamentos, que deixam a carga viral até indetectável, as pessoas estão relaxando quanto ao HIV? A gente percebe isso muito na população que não viveu o momento da pandemia, na época. Quando, né, nos casos de Cazuza, aí depois a gente teve outros casos, pessoas morrendo. Fred Mercury, inclusive, foi antes de ontem, o aniversário de morte dele de 30 anos. Então, também foi outra pessoa, né, famosa na época, então que foram perdas muito grandes, né, e que todo mundo acompanhou,
e grande mortalidade de pessoas, as pessoas não pegaram isso. E hoje, devido a essa enorme facilidade, né, disponibilidade, a gente tem percebido que essa população jovem, né, tem deixado mais de se cuidar com relação a isso. Além disso, a gente tem aí a gente vem desde a década de 70 com uma mudança de comportamento sexual, né? Antigamente as pessoas não tinham, não era bem visto, né, quem tinha múltiplas relações. Então isso hoje não... as nossas relações sexuais, o comportamento sexual é muito mais fluido, né, no sentido de que uma mesma pessoa, ela pode, né, se relacionar com várias dentro de um mês, vamos dizer assim. Eu penso que antigamente as pessoas já tinham, mas não se expunham, né? Hoje em dia as pessoas não têm vergonha de falar sobre, né? Então, assim, a gente precisa colocar na cabeça, assim, das pessoas que não é um público específico que tem HIV, né? Todo mundo pode ter HIV. A senhora que é casada, o senhor também que é casado. Há muitos anos, o senhor que também é casado pode ter. Então, assim, mas eu tô numa relação heterossexual, só eu e o meu marido. É ela que pensa ou ele que pensa. Né? Então, assim, a gente não quer aqui provocar crises em casamentos e crise conjugal. Mas, assim, a gente não tem como ter 100% de confiança nisso, né? Que foi uma das coisas que a gente discutiu na reunião lá que estive recentemente sobre o HIV, né? Se a gente tem esse aumento entre pessoas heterossexuais, isso quer dizer que já a gente está percebendo que ter um parceiro fixo não significa não ter o risco de HIV. Então, não quer dizer, mas muitas das vezes a gente recebe pessoas, né, assim, em geral, que vão testar e falar assim, mas eu namoro há muito tempo. Não quer dizer, né? Então, assim, isso não nos desobriga, ou não é uma obrigação, mas não tira a questão do uso do preservativo. Lógico que eu não vou ser hipócrita de falar que a relação sexual, né, sem preservativo é muito mais gostosa. Porém, é uma relação sexual de risco, né? É um prazer momentâneo que eu posso estar ali levando um problema, assim, pro resto da minha vida. Você vai viver bem? Vai, mas você vai ter que fazer um acompanhamento de saúde. Toda com medicamento. Exatamente, é igual um hipertenso que tem que tomar medicação. Diabético. O diabético também. Ele vai ficar refém daquilo o resto da vida, né? Vai viver bem, vai conseguir fazer as coisas? Vai, mas tem que fazer um acompanhamento de saúde e tem que tomar uma medicação que hoje já é muito melhor do que antigamente, não causa tantos efeitos colaterais, porém, para alguns organismos pode não funcionar, pode desenvolver problemas hepáticos, né, no fígado, no rim. Então, assim, a gente precisa tomar muitos cuidados com relação a isso, né? Falando ainda, as pessoas mais se preocupam com a gravidez, né, do que a doença. Logo de primeira, assim, o primeiro pensamento, gente, será que fiquei grávida? Mas não pensa em fazer o teste, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem, por exemplo, hoje, muitas das vezes essas pessoas acabam procurando, principalmente a mulher, né, que hoje ainda é muito responsabilidade da mulher essa coisa da gravidez, né? Então, assim, muitas das vezes a mulher vai procurar a farmácia, toma uma pílula do dia seguinte, mas esquece de ir lá fazer um teste rápido, né? A pílula do dia seguinte, ela também não é a gente nem tá falando sobre isso, mas 100% segura. Não, e também ela não é um contraceptivo. Da mesma forma que a PEP lá não pode a gente não usar direto, né? A pílula do dia seguinte também não deveria. É para aquele caso, assim, esporádico mesmo, né? Porque a mulher não quer engravidar, ou o casal não quer engravidar, né? E aí faz isso. Porém, o preservativo e o uso de contraceptivos, ele é uma responsabilidade nossa, né? Para prevenção de coisas que a gente não quer, né? No caso. E qual o tipo de trabalho que o município está fazendo no combate à doença, ou faz no combate? Então, a gente tem atividades aqui no município relacionadas tanto à prevenção quanto à promoção, né? Então, a própria questão da gente oferecer essa testagem rápida já é nas unidades, já é uma atividade tanto de prevenção quanto de diagnóstico. Para as pessoas com HIV ou AIDS, a gente tem aí o tratamento. Né? É aqui mesmo que distribui ou nos hospitais da capital? Não, aqui a gente tem o serviço funcionante no momento, a gente tem um médico, né, que está atendendo essa população aqui, e também pode tira a medicação aqui.
A gente tem a PEP, como eu te falei, né, que é direito dessas pessoas que têm exposição sexual de risco, seja por violência, seja por as outras situações que a gente já explicou. Ela é disponibilizada também via rede municipal e também no nosso hospital, faz o atendimento dessas questões. Além disso, a gente tem as atividades, né, de prevenção, igual a gente tá vindo aqui fazer orientações. Então, a gente regularmente oferece esse tipo de atividade. Distribui preservativo, então toda a unidade... Tanto feminino quanto masculino. Tanto feminino quanto masculino. Inclusive agora, se eu não me engano, vai ser lançado um preservativo que serve tanto para o homem quanto para a mulher, né? Então, ainda no SUS não, mas a gente tem... Mas a gente tem, assim, novas... Até saiu recentemente uma nova medicação melhor, novos antirretrovirais. Então, assim, as pesquisas, elas não param, né? A respeito do HIV, a respeito de como inserir melhor, né, formas de prevenção. Hoje a gente tem aí implantado, né, o que a gente chama da PrEP, que é a profilaxia pré-exposição. Isso são para as populações chaves que a gente conversou. Então a pessoa tem direito de usar isso, porque ela vai tomar essa medicação antes dela ficar doente. Ela toma uma medicação todos os dias também, né, para se prevenir de uma forma geral. Então com isso a gente tem uma mandala de prevenção, né? Então eu tenho várias ações para evitar que seja transmitido o HIV. O medicamento para o HIV e AIDS é o mesmo? É o mesmo. Na verdade, isso vai depender de uma avaliação clínica. A gente tem uma diversidade de antirretrovirais, que a gente chama, né? Que são as medicações para o vírus, né? Contra o vírus, no caso, para o combate do vírus no organismo. A gente tem várias combinações, que isso vai depender de uma avaliação clínica. Geralmente, isso vai ter relação com outros medicamentos que a pessoa toma, a própria condição de saúde da pessoa, né? Mas a pessoa com HIV toma geralmente as mesmas medicações. Com a AIDS é só uma questão individual de avaliação de cada um. Para amanhã, dia 1º, é Dia Mundial do Combate à AIDS. Haverá alguma ação especial? Amanhã não, né? Amanhã a gente não vai ter nenhuma ação especial. Porém, está agendado no dia 4, a gente tem aí, que vai ser no sábado, né? A gente tem o PAD, que vai ser realizado aqui, que é o Programa de Atenção Dermatológica. A gente vai aproveitar toda essa estrutura já realizada para fazer testagem, né? E vai fazer testagem do HIV, da sífilis, da hepatite B e da hepatite C, ali na Policlínica, no AMA, né? Nós vamos estar com uma salinha ali para estar realizando testes rápidos em quem tiver interesse no sábado, durante o dia todo, junto com esse programa de atendimento. Dermatológico. Isso. Aberto a todo o público? Se eu não me engano, o atendimento dermatológico seria mais... O atendimento dermatológico, ele está sendo realizado por agendamento, né? Pelas unidades de saúde. Lá, nesse local, a gente vai estudar, assim, talvez a gente libere senha para que a gente não tenha aglomeração de pessoas ali também e cada um seja chamado conforme a senha, né? Mas a realização dos testes rápidos não é só para o público do PAD, não. É para todas as pessoas que se interessarem e quiserem ir lá fazer a testagem, podem estar realizando nesse dia. Em todos os outros dias, elas devem procurar as unidades de saúde. O AMA, a gente também tem lá 2 unidades. A Vigilância realiza também os testes rápidos. Então, pode estar procurando todos esses serviços que vão realizar, sim, esse teste rápido. E também distribui preservativo, né, tanto masculino quanto feminino. É importante até falar que as mulheres têm mais dificuldade de adesão ao preservativo feminino, né? E, assim, basta a gente conhecer, né? Então, se quiser corpo, né, e isso. Tirar dúvida quando você vai ao médico para fazer o preventivo, ou lá na enfermeira também, perguntar o que é, a enfermeira pode te mostrar o que é, como funciona, como colocar, né? Porque o preservativo feminino, ele é uma liberdade para a mulher. Muitas das vezes o homem não quer usar o preservativo masculino, né? Então não há desculpa se você também pode ter o seu e, enfim, né? E fazer a utilização. Então, na verdade, o que a gente precisa, Marcinete, é tirar estigma sobre isso, o preconceito sobre essas questões. Porque aí a gente vai conseguir se tratar, vai conseguir procurar tratamento, né? Enquanto eu achar que só quem tem o HIV é o outro, e não eu, a gente não vai, né, ter essa situação.
Fazer o teste, tirar a dúvida da cabeça, né? É verdade. Viver com dúvida é horrível, né? Melhor você ter a certeza do bem ou do mal, né? Exatamente. Porque aí a gente toma as medidas que precisam ser tomadas. Se o meu teste for negativo, eu vou continuar me prevenindo, né? Vou continuar tomando as atitudes que eu preciso ter para ter uma vida sexual segura e saudável. Agora, se deu positivo, a gente também vai entrar com tratamento, vai viver bem e também vai se prevenir de outras doenças sexualmente transmissíveis. Isso mesmo. Camila, muito obrigada por sua presença aqui no nosso Papo de Mulher e uma boa tarde. A gente sempre agradece a parceria. Boa tarde a todos. Boa tarde a você que ficou em sintonia com o nosso Papo de Mulher. Lembre-se, faça o teste. Até o nosso próximo programa, quinta-feira que vem. Um beijo para você.